Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Estamos de volta aqui mais uma vez, numa quinta-feira, às 22h34, um pouquinho atrasados, mas estamos de volta no nosso 33º programa Conexão Japeri, aqui no Capilaridades, hoje, dia 5/8/21, e o nosso 13º, 13 na cabeça, o nosso 13º podcast. E, bom, como sempre fazemos, vamos atualizar o nosso número infeliz das vítimas do Covid. Hoje ultrapassamos a triste marca dos 560 mil mortos pelo coronavírus. E trazemos também para vocês a atualização do número de pessoas que já tomaram 2 doses da vacina ou uma dose da dose única, quem está tomando a vacina de dose única. Chegamos a 20,9%. Engraçado que há 6 dias o Ministério da Saúde está com 14 milhões de doses estocadas e os estados estão aí implorando, pelo amor de Deus, para distribuir. E aí, Quiroga? De novo? Bom, enquanto isso, a variante Delta se espalha pelo país. O secretário de Saúde, Daniel Sorange, do Rio de Janeiro, já prevê que o Rio vai ter a sua 4ª onda e que aproximadamente 70% será da variante Delta. Mas, na mesma prefeitura, veja que barato, veja que coisa interessante, o secretário de Educação, Renan Ferreirinha, colocou todas as crianças em sala de aula usando um aplicativo que não tem nada a ver e que, nesse aplicativo, cabe mais de 40 crianças em sala de aula. É isso aí, minha gente. Essa é a realidade do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. É isso aí. Diz ele que tem distância de 1 metro. Achar o metro ali nas cadeiras é que está difícil. Bom, já na novela da CPI, da Covid, o reverendo Hamilton chorou, mas não convenceu os senadores. O coronel Blanco diz que as vacinas que estavam sendo negociadas eram para as empresas. Só esqueceu do detalhe, que na época não estava nem sendo tramitado a lei, que nem aconteceu, liberaria ainda, né, na época que não tinha acontecido ainda, a liberação para a venda de vacinas para empresas. Como é que ele já estava? Ele estava um prenúncio, né? Ele tinha um dom de evidência, né? De clara evidência. Bom, enquanto isso também, Barroso joga pesado no TSE e no STF contra as ameaças do Mentecapto, que senta na cadeira de presidente, para as eleições, que fica atacando toda hora as urnas eletrônicas e dizendo que não vai ter eleições em 2022. E ele, o Mentecapto, no outro dia, dobrou a aposta, foi lá e atacou de novo o Barroso, os ministros todos do STF, e disse de novo que não vai haver eleições se não tiver o voto impresso. Já tem gente pedindo também para voltar a ficha telefônica, o passe de papel e o ticket de refeição. Bom, e a boiada vai passando. Câmara aprova a privatização dos Correios. Mentecapto veta proibição do despejo na pandemia, ou seja, pode despejar. Não interessa que está na pandemia, não interessa que a pessoa não tem dinheiro para pagar porque está desempregada, porque o governo não tem capacidade para gerar emprego. E aí a gente segue a vida. O BC subiu de novo os juros da Selic, de 4,25 para 5,25, 1 ponto percentual. De janeiro até agora já foi um aumento de 162% da taxa Selic. E o Natal dos banqueiros chegou mais cedo, chegou em agosto. É isso aí, gente. Bom, e para combater a inflação, que não é de demanda, é uma inflação de preços administrados pelo governo, energia, produtos que vão para fora, câmbio que não é regulado e assim por diante. E aí, o Fux cancelou também, devido às ofensas do Mentecapto, a reunião que aconteceria entre os 3 poderes. Mas, para nossa alegria, temos Ana Marcela.
Medalha de ouro na maratona aquática de 10 quilômetros, meu amigo. Não é mole, não, hein? A garota nada muito. Menina lésbica que sempre enfrentou o preconceito e as dificuldades, mas finalmente foi recompensada com a medalha de ouro. É campeã, é campeã. E as pautas de hoje são: com renda menor, a opção é a escola pública. MEI, formalizando a informalidade. E, fechando, devo, não nego, pagaremos quando puder. Vamos chamar agora os nossos companheiros de bancada, começando sempre por ele, o nosso ex-Raulzito do Cerrado. Hoje ele está mais para Kojak, lá do coração do Brasil, lá de Anápolis, Goiás. O nosso mestre Yoda, ele está mais para mestre Yoda. Hoje ele está mestre Yoda, vocês vão ver por quê. O nosso querido Marcelo Moreira, vem para cá. Boa noite. Boa noite, estamos aí. Mais uma quinta-feira. Valeu. Só um complemento à sua abertura, muito bem realizada, como sempre, mas o voto aí do relator, o parecer do relator do voto impresso foi negado. Foi negado agora à noite, 23 votos contra, 11 favoráveis. Boa notícia. Marcelinho trazendo boa notícia para a gente. Que bacana. Já estamos... eu acho que é boa notícia, né? O voto do relator foi recusado. Vamos ver. Vamos ver o que vem em troca por aí com o tal do Distritão, caralho. De qualquer jeito, foi bacana. De qualquer jeito... Marcelo, tá parecendo um Ultimate Fight, não tá? É uma trocação danada, né? O negócio tá parecendo um Ultimate De qualquer Fight. jeito, já foi legal. Foi bacana. Foi bacana. Boa notícia. E aí, agora, a gente chama o nosso multi-homem, que não faz tabelinha, mas que joga nas 11. Lá, diretamente de Cabo Frio. Mas ele é da Zona Sul da Zona Oeste, do Economia em Quadros, o nosso querido Fábio Neves. Vem para cá, Fábio Neves. E aí, pessoal, prazer enorme estar com vocês aqui. Tem um integrante novo aqui, eu estou vendo aqui. É o Marcelo! Ô, Marcelo! Rapaz! A parte do Yoda, que ele é o nosso mestre Yoda. Olha só, hein? Vou começar lendo os comentários. Esther Sabine, Marcelo de visual novo. Uau, aí! Falando da Esther Sabine, querida Esther Sabine, que bom saber que você está melhor. Fiquei sabendo que você estava com Covid, estava isolada. Que bom que você já está bem. Então, seja bem-vinda. Deixa eu me apropriar aqui das mensagens. Obrigado, Esther. Obrigado. Madrinha Gessi, beijão para a senhora. Tamo junto, madrinha. Deus no comando. A Silvia, forte abraço, beijo, Silvia. Simone Rezende. Grande Simone. Crislene. Nossa Cris Cavalcante. Um beijão, Cris. Nosso amigo Zé, vou mandar um beijo também para ele. Um beijão, Zé. Beijo pro nosso Zé Malária. Isso aí, rapaz. Thaís, sempre presente aqui conosco. Thaís não pode faltar, né? Com certeza, né, Marcelinho? É porque o programa é bom, pô. Isso aí, rapaz. Gilberg. A Dani aí, ó, nossa companheira também. Isso aí. Esther, já falei. Nossa, aí, tá lotado Morena hoje. Flor. Morena Flor. Seja muito bem-vinda. Fique com a gente. Isso. Aí, Marcelo, para você essa mensagem, hein? Opa, Gilberto, valeu. Isso aí, rapaz. Valeu, Gilberto. Zé Negro, já falei. Ana Paula Moreira, aí, Marcelo. Família Moreira. Moreira aí. Isso aí. E professora Paula Ramos. Nossa querida professora Paula Ramos. Beijão, sejam todos bem-vindos. E é isso, pessoal. Peraí, deixa eu fazer a intervenção. Temos uma surpresa. Tem uma pessoa que está de volta hoje. O nosso querido menino lá do Rio da Prata, o nosso alquimista, o nosso libanês, o nosso amado, idolatrado, querido, salve, salve, Arthur Luiz, vem pra cá, meu querido. Boa noite. Tem gente que está vendo aí, não está escrito Arthur Luiz,
eu botei Arthur Mussa para poder homenagear o meu avô que veio do Líbano pequeno. E acho que quem segue a gente no Instagram sabe qual é a situação que, infelizmente, ontem se fez um ano do terrível acidente no porto de Beirute. E a situação no Líbano parece que ainda não está resolvida, não é à toa que também estão com a bandeira lá atrás. E a situação ainda é muito estranha devido à escolha da intervenção dos que eu fiz uma brincadeira ontem no JC, nos Jovens Cronistas, que são os 3 cavaleiros do apocalipse político, Arábia Saudita, Israel e Estados Unidos, que decidiram manter uma intervenção econômica e política no Líbano, mesmo após toda a situação ocorrida, além de ter problema da questão política, né, porque é um confessionalismo, você ainda tem a situação de que esses grupos, em apoio à Aliança 14 de Maio, que é aliada ao imperialismo, decide fazer uma intervenção direta para atacar diretamente o Hezbollah, que é um grupo de resistência do sul do Líbano contra a invasão israelense. E, só para finalizar, hoje ou ontem, Israel falou da possibilidade de invasão no Líbano. Não só a escolha de destruir Gaza e fazer o que faz em Gaza, a escolha agora de Israel é também tentar intervir e invadir o Líbano. Então, por isso que estou com o Mussa aqui, por isso que estou com a bandeira do Líbano, por isso que quando eu saio em atividades políticas, eu saio com minha camisa do Hezbollah. Toda a solidariedade ao Líbano, a todas as pessoas que estão ali passando fome e tendo problemas até de comprar medicamento, e nós não vemos a comunidade internacional ter ajudado o país logo depois da explosão do porto, que fez eles perderem cerca de 80% do alimento que então tinha sido importado para o país. Eu só queria trazer um dado que poucas pessoas sabem. O Líbano é um país irmão, está tão irmanado com o Brasil, porque a maior colônia do Líbano, fora do Líbano, ela é no Brasil. Nós temos hoje, lá, se eu não me engano, se eu estiver errado, tu pode me corrigir, eu acho que são 8 milhões e poucas mil pessoas no Líbano, e no Brasil nós temos aproximadamente 10 milhões de libaneses. É algo em torno disso. Ou seja, nós somos... Então, lá fora, a maior comunidade é do Líbano. Entendeu? Então, para a gente ter noção do tamanho da importância do que o Arthur acabou de falar. Bom, pessoal, nós vamos tocar o nosso trem, começando com a nossa pauta inicial, com renda menor, a opção é a escola pública. Fábio, conta para a gente que história é essa aí. É isso aí, pessoal. A nossa renda, ela compõe uma cesta, né? Então, com a sua renda, você consegue ter uma cesta de consumo. E essa cesta de consumo tem que carregar habitação, alimentação, educação, lazer, saúde. Só que cada vez mais com essa cesta mais e mais cara, né? Vide aí o caso da inflação, o desemprego e aquela palavrinha que a gente escutou na época dos nossos avós e está presente aí no cotidiano, que é a tal da carestia, né? Que é o encarecimento do custo de vida. A migração maciça da escola privada para a pública. Ou seja, desde 2017, aí tem uma figura, né? Vou te pedir. Arthur, você coloca por gentileza aí? Deixa eu ver se. Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Consegui. Obrigado, Arthur. Deixa eu ler para vocês aqui, ó. 2017, né? 240 mil alunos aproximadamente, né, inscritos na primeira fase aí, né, na rede estadual, ou seja, 13,5% vindos da rede particular.
Em 2017, a mesma fotografia, 13% oriundos da rede particular. Em 2019, 13% de novo, né? Em 2020, 14% aproximadamente, eu estou arredondando os números, essa fonte aqui é do G1, de 2 dias atrás. E em 2021, aproximadamente 17,09% oriundos da rede privada que migraram para a rede pública. E vale lembrar que nesse período aí, nesses últimos 5 anos, também houve outro recorde, além da migração, que é a permanência dos alunos na rede estadual, porque começa a melhorar a condição do país, das pessoas, emprego, renda. Muitas famílias retiram os filhos da escola pública, né, e voltam com eles, ou matriculam pela primeira vez, ou retornam com essa criança, ou esse adolescente, para a rede privada. E não é isso que está acontecendo. Então, mais um sinal, mais um indicador, esse número é oficial, tá? De que as pessoas estão com pouca renda e o que resta de amparo é o Estado. Então, todo aquele discurso de Estado mínimo, né? Tá aí, não dá para ter Estado mínimo com essa condição, sabe? O Euler está aí também como representante da rede pública, né, como professor, o Arthur aí como diretor de sindicato, tem visto bem essa questão. E o outro ponto que não diz nessa reportagem do G1 e também que foi colocada no jornal O Dia, de 2 dias atrás, aí é um pressuposto meu, né? Eu pressuponho também que a inadimplência na escola particular deve estar bem significativa, deve estar bem alta, porque os pais estão sem renda, como é que faz? Como é que mantém a mensalidade em dia? Quem não está conseguindo já migrou, né? Mas tem um grupo ainda que está lá e está passando por esse aperto. Então eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês nesse sentido aí, pessoal. Então, Fábio, é muito interessante esse dado que você trouxe, porque a gente está às vésperas de começar, a partir do ano que vem, né, o que eu considero o fim da educação pública no nível do ensino médio, porque você começa com esse famigerado novo ensino médio, onde as únicas disciplinas que vão permanecer são português e matemática, todas as demais vão ser opcionais. Você tem um BNCC totalmente manipulado pela iniciativa privada, pelos empresários, e vai ter ainda, além de tudo isso, você vai ter um quadro de professores, no caso do Rio de Janeiro, com 8 anos sem reajuste salarial, uma escola totalmente jogada às traças, como se fosse um nada, esvaziada na sua importância, e, além disso, vai ter a figura do professor, que não é eu esqueci até o nome agora, que não é um professor, não é que ele não seja um professor, mas é uma pessoa que vai ter notório saber, né? O professor de notório saber, que vai entrar para acabar de desvalorizar totalmente aqueles professores que estudaram, que se prepararam para se tornarem professores, né? Fizeram graduação, fizeram a licenciatura, fizeram estágio. Então, qualquer pessoa que tiver um notório saber em alguma área, ela vai poder se inscrever e entrar sem fazer concurso para dar aulas, teoricamente, na área técnica, né? Já que a visão desse novo ensino médio é totalmente de tentar transformar a educação do ensino médio num tecnicismo que vai colocar esses jovens totalmente presos a terminar o ensino médio e dali ir para algum subemprego. E aí você vê essa transferência de jovens, que eu acredito que vai continuar, que vai permanecer o ano que vem, ainda por conta da pandemia e por conta desse desgoverno, e ele vai continuar sendo forte, essa transferência, acredito que seja uma tendência não só no Rio de Janeiro,
né? Acredito que outros estados estejam passando pela mesma situação, e você vai ter mais jovens que vão ficar privados de chegarem à universidade pública ou até mesmo à universidade privada, né? Então, é um quadro que se desenha para o futuro muito complexo, muito difícil e de um abismo educacional que só cresce. A desigualdade já é absurda no Brasil, o apagão educacional do Brasil já é absurdo e ele tende a se ampliar cada vez mais. O que eu tinha para trazer em relação a essa pauta agora era isso. Vocês travam o meu microfone, aí para eu falar eu preciso destravar algo que não fui eu quem travou. Aí é complicado demais. E nem Mas fui isso eu é que travei. isso. E nem fui eu que travei. O mestre hoje está nervoso. Mas Primeiro, não, Marcelo, o Gabner mandou uma mensagem aí, ó. O Gabner, o Gabner, grande Gabner, aqui também de Anápolis, eu tirei, lavei, saiu. Mas eu sempre faço isso, Gabner, para poder dar uma geral, deixar a cabeça respirar um pouco. Isso ajuda também nas flexões, nas interações com outros planos, coisas do tipo. E a Esther mandou aí também. Falou, obrigado aí pela referência. Ó, tá a cara do Karnal, Esther, colocou. Mas olha só. Tudo bem. Para responder a pergunta do José, do José Eduardo Nigro, acho que o Euler também já respondeu. O dado faz referência a uma realidade do estado do Rio de Janeiro, né? Agora, é provável que isso seja considerações, né? Pode ser que esteja ocorrendo em outros estados também, em outros municípios, não tenho esse dado. Mas é um fato que chama atenção importante. O Rio de Janeiro ele já vem passando por uma degradação, um recrudescimento de sua estrutura econômica, né, que não é de hoje, né, tem se agravado e isso tem tornado o estilo de vida da antiga classe média, né, enfim. Classe média no Brasil é uma coisa que já mudou tanto o conceito e as configurações que eu não sei se dá para falar a mesma coisa aí fazendo referência a 30, 20, 30 anos atrás. Mas o fato é que hoje a situação ela está um pouco tanto quanto mais complicada do que estava em períodos anteriores. Hoje mesmo saiu um novo dado, né, que as famílias, né, o Brasil está aí com um endividamento recorde, né, de forma que parece que quem não entendeu ainda foi agora o autônomo Banco Central, né, com a política, o Copom, que anunciou um aumento aí da taxa de juros mais uma vez, e essa alta da taxa de juros, ou essas recorrentes altas da taxa de juros, né, tendem a prejudicar ainda mais esse processo de endividamento, ou seja, prejudicar o pagamento das dívidas dessas famílias. Então, uma economia que não cresce, uma economia com desemprego alto. Daqui a pouco eu vou fazer referência à questão do desemprego. Então, aí já falamos várias vezes. Ele está no patamar de 14,7% e só está nesse patamar porque tem muita gente fora do mercado de trabalho. Não estaria em 20%, 19%, 20%. E as famílias endividadas, né? Talvez seja por isso que houve esse impacto aí na transição, né, da escola privada para a escola pública, porque a ida para a escola privada, né, ela vem muito no sentido daquela, primeiro, também outro desastre, né, que é causado pela falta de investimento no setor público, a falta de investimento na educação pública, né? E isso criou um imaginário social dizendo que a iniciativa privada é de qualidade, atende melhor os anseios e vai atendendo, nessa tese, nesses aspas, esses anseios de uma classe média que foi surgindo e foi melhorando suas condições de vida material ao longo do crescimento econômico do Brasil recente, ali no início dos anos 2000 até 2010, por ali, até 2011, né? Aí você começa a ter um boom. Aí o Fábio mostrou os números, você começa a ter, né, um aumento aí na procura pelas escolas privadas. Agora, né, com a sobrecarga
que vem incorrendo no salário que vem diminuindo, né, das famílias, o custo de vida aumentando, né, essa classe média acordou, parte dessa classe média se acordou em um novo Brasil, um Brasil precário, um Brasil desestruturado, um Brasil mais pobre. Tá? Um Brasil mais pobre e que eles não aguentam mais segurar. Daí recorrem à educação pública que negaram pelo imaginário social, né? Que dele eles fazem parte, e agora estão recorrendo a ele. Né? É um movimento que eu também entendo que seja um movimento conjuntural. À medida que se a economia voltar a crescer, claro, se não for este governo a partir de novembro do ano que vem, ou a partir de 1º de janeiro de 2023, né, a economia voltando a crescer, aí esse movimento volta, né, e fica amortecido de novo. Essa turma volta para a iniciativa privada e a escola pública vai seguindo o seu rumo, né? E aí, é claro, alterando a prosa para um outro governo progressista, etc., aí sim teremos investimentos, melhores investimentos na escola pública, coisa do tipo. Ou não. A questão de relevante sobre isso, eu acho que é exatamente o que é apresentado, por óbvio, da queda de renda, mas se soma também a algo que é um discurso totalmente falacioso dessas escolas, já que, como eu sou diretor sindical do Sindicato dos Professores da Rede Privada, a gente conhece esse tipo de argumento do pessoal da rede privada de que existe um custo Brasil. E o argumento sempre esse custo Brasil. E o custo Brasil deles, dessa vez, foi o custo Brasil / pandemia. Porque, segundo eles, em 2010, eles tiveram que ter um custo muito maior. Em 2020, tiveram que ter um custo muito maior do que era esperado para poder ter as regras, para poder fazer a online e para não sei o que lá. E aí meteram o aumento dessas mensalidades. Em 2011, em 2021, eu cismei com 10, é a saudade do governo anterior. Em 2021, eles mantiveram a proposta também de reajuste com toda a situação. E a justificativa ainda desse pessoal é que está muito complicado, porque estão saindo os alunos. E aí, o que tem também se apresentado nessa situação, eu sei que não é muito a parte central do debate, mas eu queria colocar isso, é que você está começando a ter um tipo de crescimento razoável de alguns oligopólios dentro do ensino médio. As escolas médias que não conseguiram suportar essa situação acabaram sendo engolidas por escolas grandes. E você está começando a ter o que a gente tinha em pequena quantidade antes, que eram as escolas sistemas, né? Escola Coelhinho Feliz, Sistema Baiense. Escola Dragão Baforento, Sistema Elite. E aí vai indo. Pentágono. E a questão... Sistema Pentágono. Isso, exatamente. E aí a questão relativa é que dentro dessa situação atual, nós estamos vendo um inchaço da rede pública, porque o que está ocorrendo é um inchaço da rede, a gente não está tendo crescimento dessa rede, ela está sendo inchada, de fato, e o que vai acontecer em complemento com esse novo ensino médio, na minha cabeça, é a justificativa que todo mundo faz. Primeiro processo, a rede pública nessa situação está sendo inchada. Vai dificultar a rede pública de conseguir remar. Vai dificultar ainda mais. Não que ela remasse bem, mas vai dificultar. O que vai acontecer? As escolas privadas, inteligentemente, não vão fazer o novo ensino médio da forma de só uma escola ter um único área de conhecimento, vão fazer as áreas de conhecimento geral. Para quê? Porque as escolas públicas vão entrar com peso nisso. De ensino
É Gilberg, o nome? Isso, Gilberg Pereira. Eu ia te pedir Gilberg ele está interagindo direto com a gente sobre esse assunto. Isso, então ele falou. Antes ele falou, não são obrigadas a seguir toda a diretriz do governo e poderá oferecer línguas estrangeiras e mecanismos. E aí ele continua, né? De ensino e aprendizagem. Lembrando que tudo isso foi abordado sobre o novo ensino médio, é obrigatório. Exatamente o que eu falei. Vai ser obrigatório. As privadas não têm que ficar travadas nela. O que elas vão fazer? Elas vão manter. O que vai acontecer é um inchaço... Ele coloca, tá, Arthur? Obrigatório para as públicas, privadas não. Não, sim, foi isso que eu falei. A pública vai se manter obrigatória, a privada não vai seguir dessa forma. E aí, com a pública inchada e com esse novo ensino médio e a privada tendo uma coisa mais completa, você vai entrar na justificativa de que o ensino precisa ser privatizado, que é a única forma da gente organizar, de fato, o ensino no Brasil. O senhor Paulo Guedes já tinha falado sobre voucher. E a gente não sabe até onde esse tipo de proposta lá na frente vai ter uma escolha específica. Só antes, eu queria lembrar uma coisa que a gente esqueceu. Você, aqui no cantinho onde está a cara do Euler, você clica para poder seguir a gente. Boa noite, Erlander. Boa noite, Cris Yuppen. Cris Yuppen, uma grande camarada nossa lá do núcleo Ninguém Fica para Trás. E o Márcio Caraz agora, que tem o programa Márcio Caraz, que ele está sempre lá conectado com o pessoal dos Jovens Cronistas. Bom ver que o pessoal dos Jovens Cronistas também está vendo a gente. Oi? Vamos fazer uma parceria, então, com o Márcio aí. Vamos fazer também a parceria, óbvio. E é isso aí. O nosso âncora agora. Então, gente, já que ele já deu boa noite para os nossos queridos telespectadores, vamos seguir com o nosso trenzinho aqui, direto agora para a nossa segunda pauta. MEI, formalizando a informalidade. Interessante esse título, né, Marcelo? Fala para a gente, meu mestre. É mais uma tentativa de o governo fazer jus aí ao retorno ao 23º Ministério, né? Ao retorno ao 23º Ministério, que é o Ministério do Emprego e da Previdência. É só para contextualizar o que acontece. Nós estamos no Brasil, falei agora há pouco, né? Nós já estamos discutindo isso em alguns programas, uma série, né? Há uma taxa de desemprego estrutural enorme, mas que vem batendo recordes aí, ampliando a cada momento. Ela se estabilizou agora em 14,7, mas o que desde analistas individuais até as empresas de consultorias privadas, né, essas que têm acesso à grande mídia, né, e passando por nós, pobres mortais, né, que estamos aqui na labuta no dia a dia, e tendo aí a participação dos nossos companheiros, camaradas, companheiros que estão aqui participando, interagindo conosco, né? Se não tivéssemos o tamanho dos desalentados e os tamanhos dos desistentes hoje, nós estaríamos aí na casa de 19%, até mais, 21%, 22% seria a taxa de desemprego agora, né? O governo está correndo atrás, está correndo contra o tempo, né? Porque tem o ano que vem para tentar, até abril, maio, fazer alguma coisa, para tentar se reeleger. E nessa esteira, né, em um desemprego alto, com um número de desalentados altos, pessoas que estão no limbo, nem trabalho, nem têm condições, opções de oportunidade de trabalho. Nós fizemos menção aqui a uns dos 2 ou 3 anos atrás, o Banco Mundial lançou, em que os autores mostram que um dos problemas do desemprego não é nem o desemprego propriamente dito, mas é o fato de que as empresas não estão gerando emprego, né? E a isso se soma a ideia dos desalentados e aqueles que já não procuram mais. E aí a tensão sobre o mercado de trabalho diminui, né? Então, se antes da pandemia tínhamos 61% dos adultos, né, no mercado de trabalho brasileiro,
agora é na casa de 56%, que é uma última consultoria apresentou o dado. Ou seja, tem 5% a menos que ou desistiram ou não voltaram para o mercado de trabalho, ou os dois, claro. Né? Então, vejam, para o país voltar a crescer, né, e a recuperar parte desse exército de trabalhadores que estão, esse exército industrial de reserva, né, porque do ponto de vista do capital, é um exército industrial de reserva, do ponto de vista do trabalho, sob a ótica do trabalho, na verdade, a força de trabalho que está ali fora, né, da força propriamente dita. Né? Então, sob a ótica do capital, o exército industrial de reserva, para a gente absorver parte, nós teríamos que crescer a economia muito além do que esse otimismo todo que tem sido pregado por Paulo Guedes, que vamos crescer 4,5% ou coisa do tipo. Né? A taxa de desemprego de equilíbrio seria na casa de 9%, 9,5%, ou até menos sobre determinados aspectos. Mas para isso precisaríamos de investimento. Bom, como não há plano para o governo para atrair novos capitais, maior atração de capitais, e nem realização de investimentos propriamente dito, o Paulo Guedes insiste no fato de que as privatizações vão gerar mais trabalho, mais emprego, né? Como foi a entrega da Eletrobras e hoje a entrega dos Correios. O que surgiu? A grande saída do governo, tá certo? Que já tem feito parte, o novo secretário executivo do Ministério do Emprego e da Previdência, o senhor Bruno Bianco, que participou de alguns eventos, né, durante a semana passada, retrasada, né, ele ouviu algumas propostas e uma acenou bem para ela. Né? Uma representante da FEComércio de São Paulo, em um desses eventos, tá certo? Disse que as plataformas poderiam trabalhar no seguinte aspecto: as plataformas seriam YouTube, as plataformas tipo iFood, né, e outras tantas, seriam intermediadoras. E as trabalhadoras e trabalhadores seriam parceiras ou parceiros dessas intermediadoras ou trabalhadoras e trabalhadores independentes. Bom, aí veio a grande sacada, digamos assim, do representante da Associação Brasileira, chamada Associação Brasileira Online to Offline, né, a ABO 20, tá certo? Que disse o seguinte: poderíamos, então, utilizar o MEI. Utilizando o MEI para poder fazer uma ligação com essa proposta da FEComércio de São Paulo, né, onde as empresas de apps, aí, os aplicativos, seriam as intermediadoras, os trabalhadores e trabalhadores ou seriam parceiros ou seriam trabalhadores e trabalhadores independentes. Surge o MEI e o Bianco entendeu que seria uma boa proposta. Né? Então, o Bruno Bianco entendeu que, para além, né, claro que não seria a única proposta, mas, como, por exemplo, seria a simplificação de contratos, algo como acontece com... E já tivemos no passado, não tão distante, sobre a política de primeiro emprego, ou coisa do tipo, né? Mas já acenou para a criação de grupos de trabalho, tá? Para que pudesse estudar a possibilidade de o MEI, de fato, servir como esse elemento para garantir novas formas de trabalho, e com isso você, sob a ótica do governo, você resolve algumas questões. Primeiro, você, como o título diz, você força uma formalização para algo que é informal para caramba, é muito informal. Né? Até o professor Márcio Pockmann, né? Ele chegou a citar, algum tempo atrás, ele diz que, né, abre aspas, uma guerra, o Brasil vive uma guerra civil pelo emprego, né? Uma guerra civil, de certa maneira, cada vez mais coordenada pelo que denominamos, isso é o Márcio falando, um sistema jagunço no Brasil. E esse sistema jagunço, né, um artigo lançado aí pela Le Monde, né, salvo engano, Diplomatique, trata sobre isso. O iFood, por exemplo, possui duas categorias de entregadores: os OL, o operador logístico, e os nuvem. Né? Os nuvens são aqueles que, a princípio, trabalham quando querem e sem chefe. Tá certo? Então, o que o Brasil está querendo fazer, ao invés de resolver, né, o problema do trabalhador e da trabalhadora, tende a precarizar, colaborar ainda mais com a precarização, mas criando, né, digamos assim, um arcabouço institucional, né, que seria o MEI. Né? Seria o MEI
que formalizaria essa precarização e esse recrudescimento do mercado de trabalho brasileiro. Esses elementos estão postos aí para discussão. Vamos ver. Falei, eu pensei que tu ia continuar. Desculpa, foi um medo. Eu quase voltei na telinha. Por alguns segundos eu falei, vou voltar à telinha, vou voltar. Então, essa formalização, ela aí eu vou fazer a piada, ela tá meio errada, né? Por que ela está meio errada? Porque o governo não dá para acreditar que o Paulo Guedes ele não tem noção mínima de economia. Eu já falei isso eu acho que ele é muito mais mau caratismo do que incapacidade. E competência ele é bastante, mas incapacidade não, porque ele tem capacidade para saber o que tem que se fazer. O problema do MEI é que ele não reflete um problema real que remonta ao que a gente falou na fala anterior, que é a questão da renda. Você está tendo um aumento muito grande, você não está tendo segurança dos trabalhadores, você tem as pessoas um pouco mais jovens do que eu. Eu tenho 32, mas a maior parte das pessoas mais jovens do que eu não tem nenhuma expectativa de ter um emprego formal para conseguir se aposentar. Esse pessoal já está no pensamento de que o consumo deles é consumo basal. E o governo parece que faz tudo para que a única forma de emprego possível no Brasil seja o MEI, porque estão tentando colocar o MEI para as escolas. E aí você também vai ter o MEI, porque, querendo ou não, isso facilita e diminui aquele problema que eu falei anteriormente, o custo Brasil. Né? Que é só no Brasil que tem custo, em nenhum outro país do mundo existem custos, é só no Brasil. Né? E aí eles colocam o país não somente numa guerra civil por emprego, mas a gente está numa guerra civil por condição mínima de sustento. Porque, tipo assim, parece que nós estamos quase voltando à era do escambo. A minha situação, a minha sensação, olhando na rua, é isso. Porque eu vejo pessoas vendendo coisas na rua e eu nunca vi isso em todas as vezes que eu vi gente vendendo bala ou vendendo qualquer coisa na rua, falar que ao invés de você comprar a bala dele, ele te dava uma quantidade de bala e você compra para ele a fralda da filha dele, ele pagar um almoço, você fazer alguma coisa assim. Eu cheguei um dia próximo da onde eu trabalho, fui comprar uma tela de celular, e aí o cara que estava do lado, eu vi, o cara estava conversando, vendendo bala e pedindo para o cara comprar alguma coisa para ele, em vez de dar dinheiro. Então, assim, parece que a situação é que você vai ter que trabalhar para receber o mínimo possível. Essas empresas cada vez mais vão ter facilidades, porque o máximo que ocorre é uma adição de ISS, que o pessoal bota 1%, aí o que a empresa faz? Aumenta o custo em 5%. Eu nunca entendi isso. ISS aumenta 1% e você aumenta o preço em 20%, 30%. E aí você está tendo uma população que recebe para o mínimo e você induz a população a uma situação quase de escambo. Parece que a gente está voltando a escambo. A situação é essa. O MEI tinha um foco específico e o governo está usando a política do MEI para poder precarizar, de fato, a população mais ainda, como se o MEI já não desse algum nível de precarização. Arthur, só para a gente não perder aqui, eu adorei, Gilber Pereira sempre aqui com a gente, falou, o cidadão fica MEI sem direitos. Eu acho que fica sem direito nenhum, viu, Gilber? Depois ele colocou aqui,
A precarização foi o que vi na semana passada. Entregadores do iFood usando bicicleta alugada do Itaú. É isso aí, irmão. E vou te dizer mais. Motoristas do Uber alugando carro também, hein? Mas não é minha vez de falar, não. Vamos lá, Fábio. Euler, eu vou pegar o gancho da motorista de Uber e de outros aplicativos aí de transporte, né, de pessoas. Eles estão devolvendo o carro, porque gasolina acima de R$ 6,50 não paga, não dá para pagar. Então, por exemplo... Quarta-feira teve manifestação, né, Fábio? Quarta, rapaz. Ontem. Isso mesmo, aí na Avenida Brasil, Rio de Janeiro, né? Então, essa coisa, a conta não fecha. O diesel caríssimo, né? Então, por um lado... Acabou aquela que aumentava só 2 vezes por ano, né? Então, assim, isso aí que o Gilbert trouxe, né, foi até, na verdade, uma proposta, porque a gente está, antes de debater, depois que a gente, só para dar um pouquinho dos bastidores do nosso programa, quando a gente escolhe a pauta, a gente também tem que escolher o nome para colocar. E um dos nomes foi mais ou menos esse, que era MEI com emprego, MEI sem emprego, né? Depois, no final, ficou o que está valendo aí. Mas é assustador tudo isso. Os livros de história já provaram, né, para falar no passado, que essas coisas não dão certo. Não dá certo precarizar trabalho, não dá certo tirar a renda do trabalhador. Isso daí não é a solução para um país ou para uma região ou algo similar. Então, fico muito assustado, porque o Brasil não é um país para ser pensado para daqui 1 ano e meio, 2. O Brasil tem que ser um país pensado para daqui décadas de crescimento contínuo. Então, você que está assistindo tudo isso, tem que pensar que, olha, você tem um filho, tem um neto, tem um sobrinho, tem alguém da família que pode ficar desempregado e vai ser levada para isso, né? Então, assustador. Mensagem aqui do Zé, ó, fora quem tem empresa, né, entre o app e o entregador como gestora de pagamento, cobrando mais uma taxa. Então, assim, mais um intermediário aí nesse processo, retirando isso renda, aí, né? Fábio. Isso aí que o Zé está chamando a atenção, é que está nesse artigo, que agora eu vou dar os créditos, eu não dei os créditos ao artigo, o artigo chama-se A Inovadora Parceria entre o iFood e as Milícias, né, do pesquisador Léo Vinícius Liberato. Foi publicado no dia 23 de julho de 2021, no Le Monde Diplomatique Brasil. E aí ele fala sobre isso, esses 2 formatos aí que ele cita, que eu mencionei agora há pouco, um deles aí é nessa estrutura que o Zé está falando, e diretamente relacionado à estrutura das milícias, né? E só para encerrar também, a menção que ele faz, e que eu fiz aqui também do Márcio Pockmann, foi num artigo que ele, uma fala dele chamada O Movimento Sindical e a Precarização do Trabalho no Brasil. Então, nós estamos mesmo aí transitando entre algo bem próximo de uma barbárie no mercado de trabalho brasileiro. Estamos recrudescendo cada vez mais as condições mínimas, né, de reprodução material da classe trabalhadora. Isso tem que ficar claro. Tem que ficar claro. Pode ser que não chegou até nós, mas já tomou corpo, já tem corpo, e esse corpo vai se transformar em algo institucionalizado a partir de anúncios como esse, de institucionalizar a precarização a partir do MEI para os empregadores. Chamando de intermediário. Nos anos 90 chamavam de colaboradores, colaboradoras. Aí na hora que você mandava embora, o empresário mandava embora, como é que você manda embora um colaborador? Está desempregando, aí vão parar com essa besteira. Aí agora é a mesma coisa, né? Para não chamar de parceiro, vai atribuir um MEI, né, a trabalhadora ao trabalhador. E o que você falou, Fábio, e o Euler chamou, não, aqui já está assim há tempos. A onda aqui de umas empresas essa de locação de carros já ganhavam boa parte de seus lucros, né? Uma delas, inclusive, que, claro, não vou mencionar o nome, ganhava de seus lucros carros para motoristas de Uber.
E hoje está lá. Você passa em frente e os carros estão parados lá. Né? Os carros estão lá paradinhos, porque estão sendo devolvidos. Não há Uber para todos mais, para todo mundo. É bem verdade tudo isso, Marcelo, até porque é insustentável das duas pontas. Para quem paga, porque, né, tem que carregar todo o custo do quilômetro, mais aquele percentual que o aplicativo cobra, né, em cima da corrida. E é insustentável para o motorista, porque o quilômetro que ele recebe percorrido é muito baixo. Então, sustentar o custo de manutenção do carro mais a renda que ele tem que tirar dali é pesado. Então, não consigo ter um olhar otimista sobre esse processo. E é isso, pessoal. Da minha parte aqui, fecha aqui. Eu acho que passa para o Euler agora, não é isso, Euler? Estamos no agosto a mil. Isso aí. Bom, eu queria só deixar registrado, né? Não é uma provocação, nem é uma lamentação. Quer dizer, no meu caso é uma lamentação, mas muitos dos que estavam ontem na manifestação devem ter lembrado da época que a gasolina, o gás natural, o etanol subiam no máximo 2 vezes por ano. Né? Dilma, quando foi golpeada, eu não esqueço, eu tenho uma memória boa, a gasolina custava R$ 2,39. Eu lembro disso. E a gasolina depois, no governo do Mentecapto, né, do Inominável, já subiu 113 vezes, desde que ele entrou até agora. Mudança da precificação não foi ele que fez, né? Foi o Temeroso, mas esse recorde é dele. Bom, voltando à questão aí do trabalho, né? O que eu vejo, para além da questão da precarização, é uma saída para o Ministério do Desemprego de reduzir o impacto do número, né, de 14,7%, já dito pelo Marcelo, porque você, quando coloca essas pessoas numa situação de MEI, que, aliás, o Brasil é o país com mais empreendedores no mundo, né? O Brasil é o país com mais empreendedores do mundo, porque o nome é microempreendedor individual. O único país que tem 10 milhões de microempreendedores individuais é o Brasil. Você pegando essas pessoas que estão hoje trabalhando nessa forma precária e transformá-los em meios que não lhes dá quase direito nenhum, que não lhes dá garantia nenhuma trabalhista, né? Mal e porcamente lá uma previdênciazinha de R$ 55 por mês, você vai reduzir lá, vai dar uma reduzida lá no número dos desempregados, que hoje incomoda, né? É incômodo, porque é uma taxa recorde que não muda, que já está assim, não sei quanto tempo já, que não sai desses 14 e pouco. Né? É um governo que não consegue, é um banco central que queria ser autônomo, queria sua maioridade para elevar a taxa de juros e aumentar o endividamento público desnecessariamente, de uma vez que você não tem inflação de demanda. A inflação não é de demanda, né? Não deu para falar tudo naquela hora. A nossa inflação é causada pelos os valores dos preços administrados pelo governo, né? Combustíveis, energia, água. Você tem um descontrole total, não há uma regulação na questão dos preços dos alimentos, porque o dólar não há uma política cambial, então o agronegócio manda tudo lá para fora. E aí você, com uma oferta reduzida de alimentos aqui dentro, e também não existe uma política para os agricultores familiares, isso acabou. Espero que eles também estejam lembrando, os agricultores familiares, porque eles também foram um dos que se insurgiram na época, eu não vou esquecer. Eu tenho uma memória boa, né? Eles tinham acabado de ter sido favorecidos por um governo que lhes deu várias condições de financiamento com crédito muito baixo, para que eles pudessem mecanizar a sua agricultura familiar, mas, infelizmente, no momento derradeiro, eles ficaram do lado errado.
Então, é bom que a gente tenha esses acontecimentos, esses problemas, para que as pessoas, se elas rememoram, né? E é isso. Eu lembro que o Marcelo já disse aqui nesse programa que estão se acabando, esse governo está acabando com as mínimas condições objetivas de reprodução do trabalho. Quer dizer, é quase que um anticapitalismo. Porque o bom capitalista, ele entende que ele não pode matar o trabalhador. É dele que vem o lucro, a mais-valia. E aqui não, aqui vamos destruir, vamos acabar, vamos deixar a terra arrasada. Não vai ficar pedra sobre pedra. O Guedes, cara, economista, eu nem uso mais essa palavra para ele, porque depois que o Marcelo colocou lá no nosso grupo que o Brasil foi campeão, né, na Olimpíada de Economistas, né, é uma vergonha um país que é campeão na Olimpíada, medalha de ouro na economia, 3 vezes campeão na Olimpíada de Economistas, ter uma figura dantesca, como essa pessoa chamada Paulo Guedes, que é dono do banco BTG Pactual, que já está aí se arrumando de novo, um negócio do Banco do Brasil, como o economista desse país. É isso aí que eu tinha para falar. Só para fazer, então, já que deu um silêncio aí, meio que, né, sem saber para onde vai. Deu um silêncio, só que o âncora que tem que chamar, né? Mas aí entrou, vai. Não, mas é bom isso, essa pausa porque dramática. o Euler me fez lembrar de um economista francês lá do século XIX, vai bolinha, que ele dizia o seguinte, o empreendedor é aquele que sai de uma atividade menos lucrativa e vai para outra mais lucrativa. Essa frase, vindo de um liberal, já diz que esse tipo de situação não é para o trabalhador, propriamente dito. É que de lá até agora, né, inventaram tantas possibilidades para o conceito de empreendedorismo que qualquer coisa agora é motivo de empreender, dá motivo para que você seja empreendedor. Tá certo? Principalmente bolo de pote. E aí o Brasil... Mas aí, porra, tudo bem, a pessoa está correndo atrás para ganhar um dinheiro, coisa do tipo. Não é o caso. Eles estão querendo transformar um trabalhador, que ele vai continuar sendo um trabalhador, né? Forçar a barra para receber o título de empreendedor. Entendeu? Através do chamado MEI. É uma forçação de barra que só, enfim, só continua correspondendo a este desgoverno, de um governo que faz parte do final da frase aí do Agosto Anil, que é a campanha que começou hoje. Né? Não tem jeito. Eu não vou falar aqui em respeito a quem está participando do debate, está aí participando, eu não vou continuar, mas é por isso. É a saída. É verdade, está certo. Banalizaram o conceito e a definição de empreendedorismo no Brasil. E a pá de cal é agora com este governo. A pá de cal da banalização do conceito de empreendedorismo no Brasil. Com certeza. Tudo é empreendedorismo. Tudo. A Esther colocou uma coisa interessante ali. É mais um dos exemplos da crise no capitalismo gerado por ele mesmo. Mais uma das contradições. Mas aqui, Esther, no Brasil, eu diria que isso daí vai até além disso, porque é muito desconhecimento, como diz o Marcelo, é falta de leitura, porque os liberais não fariam isso. Os liberais não cometeriam esse erro. Olha o Gilber aí, ó. Agricultor familiar dá o sangue, passa sua produção para atravessador, chega em grandes mercados como Ceasa, vai para os comércios como Quitanda, mercado quando chega na ponta a nossa mesa. É verdade, não, o agricultor... E isso daí, Gilberto, não há dúvida, 70% do que nós pomos na mesa é graças à agricultura familiar. Inclusive, no programa anterior, que você, se puder, assista, vai ser bom, você vai ver que lá eu leio um painel onde está claro isso. Agricultor familiar, ele é responsável por 70%, mais de 70% da nossa alimentação e só possui 23% da terra agricultável, enquanto o agronegócio, que é o que sobra, ele fica com os outros 70% da terra para produzir lá para fora, né? Então, depois você dá essa olhada. O que eu falei foi com relação, na época do golpe, que, infelizmente, os agricultores familiares também ficaram do lado do golpe. Mas vamos seguir com o trem, agora para a nossa pauta final.
com a frase dita pelo, então, ministro da Fazenda: devo, não nego, pagaremos quando puder. E aí, Arthur? Então, vai ter que ter um meia-culpa, porque depois eu vi que eu coloquei errado. Não é pagaremos quando puder. Ele falou, pagarei assim que possível. Tá. Então é um pouquinho diferente. Pagarei assim que possível. A situação bizarra é que o Guedes ele tem uma mania dele mentir falando a verdade. Como assim mentir falando a verdade, Arthur? Porque assim, ele no meio da live, no Poder 360, ele fala assim, não, isso daí não tem problema, a gente vai pegar essa dívida aí, esses precatórios, isso é título, isso daí o governo não precisa pagar. A gente pode atrasar. A gente pode atrasar, vai fazer um fundo, e aí a gente pega essa parte daí que a gente vai dividir e a gente gera dinheiro. Ok, beleza. Assim, é título. Só que quando ele fala título, para todo mundo que está vendo o Poder 360, parece que, sei lá, na minha cabeça, a maior parte da população vai entender que é tipo um documentozinho de uma casa, que ele não precisa pagar. Como se fosse isso. Porque quando todo mundo fala precatório, ele joga assim precatório para todo mundo, a maioria das pessoas não tem noção do que é o precatório. E o pior do que ele coloca é que a gente passou por um processo em 2015 com a Dilma, exatamente falando sobre pedalada. E aí o cara fala assim, ó, não vamos pagar. E aí, para a gente poder gerar dinheiro para poder criar um Bolsa Família mais robusto, eu vou deixar de pagar quem eu tenho que pagar para eu gerar caixa, além do que o Euler também falou atrás sobre a situação de títulos do Banco do Brasil sendo vendido para o Banco BTG, que é dele. Né? Quer dizer, não é dele, mas ele é acionista lá. Só o G de Guedes. O T de Tarcísio. Então foi erro meu. Então ele é bem maior do que eu pensava. Então ele é bem maior do que eu pensava. Mas ele fundou. Ele fundou, beleza. Então, assim, a situação é que, assim, eu vou falar uma coisa que eu acho que eu nunca falei aqui. Um dos incômodos que eu tenho da época da Dilma foi ter colocado o Joaquim Levy. E eu hoje estava voltando do trabalho e falando assim, cara, o Guedes ele me causa tanto ódio que eu consigo ter menos ódio do Joaquim Levy. É uma coisa bizarra, eu consigo ter menos ódio do Joaquim Levy. Na época eu fiquei tão incomodado com o Joaquim Levy, só que o Paulo Guedes, ele é tão doente, ele é tão incompetente. Ele é tosco, né? Assim, tosco é pouco, aqui eu não posso usar o adjetivo específico para ele, porque tosco é um adjetivo muito educado pro Guedes. E aí a questão o pessoal associa que o precatório pode, aí o que acontece? Aí se cria um outro problema, que aí todo mundo fica falando que só quem cria problema com a relação internacional é o Bolsonaro falando as asneiras que fala da democracia. Só que aí o Paulo Guedes quer ser liberal, propor uma política liberal e simplesmente falar para o mundo inteiro, falar, cara, olha só, os precatórios eu não vou ficar pagando não, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar as dívidas que vão ser maiores do que 66 mil reais e a gente vai parcelar em 10 anos. E aí o cara cria um outro problema também lá fora. Porque aí se torna novamente um problema que, não vão pagar, e que não sei o que lá. E não é uma questão como se colocaram um tempo atrás. O Brasil não vai pagar o FMI, o Brasil não vai pagar. É precatório, é coisa simples. Quer dizer, simples, entre aspas. Estou falando de coisa simples que não é uma relação quando você tem países intervencionistas colocando dinheiro no país e já pedindo juros exorbitantes logo no primeiro ano do investimento do dinheiro. Não é isso, é precatório.
Se o cara propõe pegar precatório, o que ele vai fazer com o resto? Uma empresa que vem aqui para o Brasil, que tem um problema, entra com uma ação judicial contra a federação, contra o Estado ou contra o município, o cara sabe que o governo já não vai pagar. Não vai pagar o precatório. Então, quem é que vai vir aqui investir? Então, o cara não tem nem capacidade de fazer uma fala que se alinhe a uma política liberal. É o que eu já falei um montão de vezes atrás. Parece que ele pegou o Friedman, rasgou o Friedman, ele jogou azeite, ele comeu. Porque ler mesmo ele não leu. É a única explicação. A gente, antes de eu começar, só vou ler aqui o nosso querido Luciano Zaru, está aqui com a gente. Obrigado, Zaru. Zaru botou aqui ainda em relação a outra pauta, uma coisa interessante. Boa noite, pessoal. A repetição exaustiva do termo empreendedor para classificar milhões de desempregados que trabalham e ganham o suficiente apenas para sobreviver é estímulo ao auto-engano. É verdade. A gente aqui não está com essa intenção, você sabe bem, mas é real isso aí, é verdade. E as pessoas acreditam mesmo que elas são empreendedoras. A Globo tem um comercial, não sei se vocês já assistiram, que ela bota lá, vai, não sei o que vai, e aí dizendo que as pessoas são empreendedoras. E que, eu quando falei aqui, eu, com todo respeito a qualquer tipo de trabalho, não desmereci quem vende salgadinho, quem vende doce, mas assim, daí a pessoa achar que ela é uma empreendedora é uma distância muito grande. Marcelo classificou bem ali, usando o filósofo do século, eu não sei, ele falou século, mas é isso, né? O liberal que ele falou. 19. É a questão. Século XIX. Século XIX, obrigado. Em relação ao que o nosso querido Arthur, a pauta que o Arthur está falando, aí, eu não tenho como não falar. Bom, precatório. O que é o precatório? É uma obrigação de pagamento que o governo federal ele perdeu uma ação judicial, e não é uma ação judicial qualquer. Para ser um precatório, tem que ser, no mínimo, 60 salários mínimos. Então, a gente está falando, no mínimo, aproximadamente 60 mil reais. Então, não é qualquer valor. E ela perde essa ação para pessoa física, para pessoa jurídica, né? E aí o Guedes ele resolve, de uma hora para outra, que não vai pagar 40 bilhões em precatórios. Ora, eu lembro muito bem, né, da época que a Dilma fez aquele movimento das empresas, com as empresas de energia para redução de preço, que muitos disseram que ela estava quebrando contratos. Lembra disso, pessoal? A Dilma está quebrando contratos, vai ter um custo alto depois, não sei o quê, não sei o que lá. Ora, o que é você simplesmente, de uma hora para outra, falar que não vai pagar obrigações, dívidas que você perdeu judicialmente no valor de 40 bi? Quer dizer, você cria uma incerteza. Aliás, uma coisa interessante que eu estou para falar aqui nesse programa, esqueço sempre. Cadê as agências de risco, gente? Onde elas foram parar? Já até que fazer um Globo Repórter. Agências de risco. Como elas vivem? Para onde foram? Do que elas são feitas? Desapareceram. Eu lembro que na época do Lula, da Dilma, o tempo todo a Globo ficava, olha, agência de risco, o risco está em tanto. A Moody's deu que está em tanto. A não sei o que, eles estavam em tanto. Olha, o risco do Brasil, a classificação de AA vai cair para B, não sei o quê. Acabou, ninguém fala mais. Esse país é um país totalmente incerto. Um empresário sério, um cara que queira investir de verdade lá de fora, não pode ter confiança num país desse. Num cara que tem, desculpe, né, com todos aqueles que... Eu também sou um cara que gosta de boteco, mas que parece um cara que parece que acabou de sair de um botequim e vai lá dar uma entrevista, como se for, e se diz ministro da Fazenda. Tá entendendo? Então é muito difícil. Aí o cara agora vai pegar esse dinheiro para dar uma injeção no Bolsa Família de forma eleitoreira. Eu acho até que, no ponto de vista
de quem vai receber é bom, porque a gente precisa que essas pessoas recebam mais, né? Porque, como eu disse já no outro programa, última vez que o Bolsa Família teve uma injeção real, de crescimento real de valor, foi com Dilma, com 35%, depois disso nada mais aconteceu. Então, assim, agora, não é por esse caminho, não é com essas soluções mágicas que você vai resolver o problema. E aí é uma pedalada, é uma senhora pedalada, não é uma baita pedalada que o Bolsonaro vai dar, né? Um cara que teve a empáfia de ir lá para a tribuna na hora do voto dele contra a Dilma, de falar aquelas atrocidades, de exaltar um assassino, quanto mais um bandido, um torturador, que eu me recuso a repetir o nome do cara, e justamente ainda usando, dizendo que era o terror da Dilma, porque ele sabe o quanto a Dilma sofreu na mão daquele cara, daquele sujeito, que as suas filhas recebem até hoje pensão dele, cada uma recebe 30 mil reais, porque nesse país aqui militar tem direito a tudo, né? E ele foi lá e disse sim pelo impeachment da Dilma, por causa de uma pedalada que nunca aconteceu. Agora ele vai dar uma baita pedalada. E aí? Porque não era corrupto. Já está provado que é corrupto. É genocida. E agora vai dar pedalada. O que falta mais? Ataca as instituições. Está lá, o Fux desistiu da reunião. Então, gente, é isso. É esse tipo de gente que botaram no poder. É o tipo raso, baixo, sujo, obscuro, fedorento, entendeu? Que a gente tem hoje, sentado na cadeira lá de ministro da Fazenda. Eu não consigo dizer que aquilo ali é um economista, mas não é mesmo. Ele pode ser joker, player, qualquer coisa que vocês queiram aí de mercado, mas economista ele não é. É isso que eu tinha para dizer. Não, eu penso o seguinte, vocês já abordaram muito bem, porque em economia, né, eu converso muito aqui com os estudantes e tal, a economia tem duas palavrinhas assim que poderia simplificar a lógica do funcionamento da engrenagem do sistema. É expectativa e incerteza. Né? Expectativa e incerteza. Quanto maior o grau de incerteza, menor, né, serão as expectativas com relação a situações mais favoráveis. Quanto menor o grau de incerteza, maior essas expectativas. Via de regra, o chamado mercado, né, o tal do mercado, ele quer que o governo apenas faça isso, garanta um mínimo de ações, realize o mínimo de ações para não ampliar o grau de incerteza, para que as expectativas, né, se elas não piorem e se elas não melhorarem, né, de forma significativa, elas também elas fiquem ali estáveis e fiquem ali aguardando. Todo o debate, né, todo o debate que veio, que fez com que essa turma assumisse o governo, foi justamente em cima de garantia de contratos, né, de manutenção de um equilíbrio, digamos assim, institucional, e é tudo que esse governo não está fazendo. É tudo que esse governo não está fazendo. Aí passou 3 anos de mandato, falando mal de um governo que saiu em 2016, mas aí agora entendeu que ele precisa fazer algo porque ele precisa se reeleger. Né? Como não está dando certo ficar fazendo ameaçazinha de internet, porque macho pra caramba tem nesse governo na internet, fazendo ameaçazinha de internet. Tá certo? Os fanfarrões. E o presidente é um deles, é o principal deles. Né? Hoje mesmo, lá em Brasília, alguém pagou um carro de som para colocar, né, uma música no gênero funk, da qualidade, falando mal das mulheres brasileiras, em especial as mulheres de esquerda, as feministas. E cadê as pessoas? Eles chamaram aquilo de mobilização. Mobilização é quando a gente está lá, vamos lá mobilizar. Essa turma tem medo. Deixaram só o motorista com o carro ligado.
E nesse caso aí, o que está acontecendo? Né? Um desespero total, porque precisa arrumar dinheiro. E, ao tentar arrumar dinheiro, desestabiliza aquilo que o tal do mercado não quer que seja desestabilizado. É o grau de confiança. Né? É o grau de confiança. Bom, eu, como não creio em agências de rating, ou agências de, como vocês chamaram aí, de risco, seja lá o que for, né? Por quê? Porque foram essas mesmas agências, né, que ficavam dando AAA, né, para os investimentos que no dia seguinte quebraram e explodiram com os Lehman Brothers da vida, na crise de 2008 e 2009. Essa coisa continuou do Brasil para quem de ficar acreditando em balela, em besteira. Porque elas recebiam o dinheiro e jogavam o contrário, eles jogavam para quebrar, né, o movimento da banca e dava título e dava, né, AAA para dizer que a coisa estava indo bem, mas jogava, minava por dentro. Não servem de nada, são outras, não servem de nada essas agências, não faz falta nenhuma. E elas não vão aparecer agora porque elas nem estão desacreditadas no mundo inteiro. É só no Brasil, uns poucos jornais que ainda acreditam nisso, e alguns economistas de balcão, que ainda fica fazendo referência a essas empresas de risco ou coisa do tipo. Agora, internamente, isso está criando um murmurinho. Por quê? Porque está justamente mexendo, não é apenas uma instabilidade fiscal que está ocorrendo, uma insegurança fiscal. É uma insegurança contratual, uma insegurança de contratos, é uma insegurança na manutenção de determinados acordos e possibilidades que este governo, né, sob a égide do liberalismo, disse que não ia fazer. E agora está jogando tudo fora, né? Por quê? Porque as eleições estão batendo a porta. Enfim, quem acreditou nisso? Eu tenho rezado muito, oro muito por quem acreditou nesse governo, por quem acreditou nessa balela, entendeu? Porque são pessoas que precisam, de fato, de muita força para que no ano que vem não cometam o mesmo equívoco. E nós, e eu estou falando nós, é claro, pensando aqui no campo progressista, nós temos que atuar denunciando isso o tempo inteiro. Isso não pode se repetir. O Brasil não pode se dar o luxo de manter esse governo no ano que vem. Tá? Porque agora está vindo com o Bolsa Família, utilizando o Bolsa Família para se reeleger e criando um rombo no orçamento para o ano que vem, tá certo? E correndo, porque lembra que nós falamos alguns programas atrás que ele tinha até novembro para poder aprovar. A medida provisória já está pronta, se já não foi enviada. Né? Eles estão numa correria nada para tentar arrumar as coisas, gerando insegurança fiscal, gerando insegurança contratual, criando um grau de incerteza maior, o que levará a expectativas desfavoráveis. Em tese, se o mercado brasileiro fosse um mercado de fato, eles não apoiariam um governo desse. Tá certo? Não apoiariam um governo desse e mais, minaria as possibilidades desse projeto ser aprovado. Minaria as possibilidades. Né? É isso. É o que está acontecendo. Então, para aqueles que, contra o 13, votaram no 18 e elegeram o 11, tá? Não faça isso ano que vem de novo, não. Não faça isso ano que vem de novo. Tá certo? Eu não sei qual vai ser o número inicial dessa frase, mas os dois em seguida, por favor, não encarecidamente, não repitam. Não repitam esse equívoco. Eu sei que faz parte da vida, a gente erra, né? Mas não cometam esse erro drástico, né? Jogando o Brasil nas mãos de pessoas. Eles não são incompetentes, simplesmente. Eles sabem o que eles estão fazendo. Eles querem destruir. Eles querem destruir. Diga depois, o Marcelo, não diga depois que era uma escolha difícil. Isso daí é coisa de covarde, de pilantra, de canalha. Não faça isso. Falar que era uma escolha difícil, vamos, pelo amor de Deus. Gente, vamos fechar aqui com mais uma colaboração do nosso querido Zaru. Agências de risco são armas do imperialismo usadas pela imprensa, OTAN, para abalar governos trabalhistas e nacional desenvolvimentistas. O PIG, né, Partido da Imprensa Golpista, só repete discurso do Estado profundo estadunidense. Isso aí é verdade, é isso mesmo.
Zaru sempre com as suas contribuições maravilhosas. Nosso querido Zé Nilo também disse aqui, a gente vive uma incerteza jurídica, é verdade, e o nosso querido Gabner também falou. Se não me engano, até Miriam Leitão comentou sobre isso esses dias, ou seja, o sumiço dessas agências. Porque elas são isso que o Marcelo acabou de falar. São empresas que estão ali para ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro com a especulação. Gente, o nosso programa de hoje está terminando. Quero agradecer a grande audiência que nós tivemos, as pessoas que estão até agora conosco. Não deixem de nos indicar, de nos mandar, recomendar para os seus amigos. Quem veio pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho lá, como disse o nosso querido Arthur, tá? Não deixem de visitar o canal Economia em Quadros, nosso querido Fábio Neves, com muitas dicas rápidas e precisas sobre economia, tá bom? E esperamos você. Marcelo, o programa Diálogos Econômicos volta lá na próxima terça-feira, às 19 horas, pelo canal da UEG TV no YouTube. Isso aí. Realmente eu esqueci de falar do Diálogos Econômicos. Já que todo mundo fez o jabá, terça-feira eu estou nos Jovens Cronistas, fazendo análise do dia de terça. E graças a Deus, voltou, graças a Deus. Também estará nos Jovens Cronistas. Em breve será nosso parceiro. Muito obrigado mais uma vez a todos. Se cuidem na pandemia. A Delta está aí e a Delta não quer saber quem você é, sua idade, nem nada. Estamos todos juntos na luta, tá? Até a próxima. Se Deus quiser, quinta-feira estaremos de volta.